Existem alguns passos básicos que a gente deve se lembrar na hora que a gente está tentando colocar texto no modelo de Machine Learning. Alguns desses passos se referem à limpeza do texto. O texto ele é não estruturado e as pessoas escrevem de maneiras muito diferentes. Então, dependendo do caso que a gente tem, é importante tomar alguns passos de limpeza, testar alguns passos de limpeza. Existe uma troca interessante, um equilíbrio interessante que a gente tem que ter entre a complexidade que o nosso modelo consegue, ou seja, qual o número de variáveis, qual o número de palavras que o nosso modelo tem que saber, e o número de exemplos. Às vezes nós temos 10, 15 mil documentos e temos 200 mil palavras, o que vai causar dificuldade para o nosso modelo. Então fazer essa limpeza pode nos ajudar a reduzir essa complexidade e ajudar o modelo a achar os padrões que realmente interessam para a gente. O primeiro passo, o mais comum que a gente tem, é o passo de transformar todas as maiúsculas em minúsculas. Por que você deve tentar reduzir as maiúsculas para minúsculas? Você precisa saber se existe valor preditivo e no seu modelo saber diferenciar entre uma palavra, entre a mesma palavra escrita em letra maiúscula ou em letra minúscula. Na maioria dos casos isso não é importante. Se a gente estiver tentando classificar sentimento de tweet, se o tweet é positivo ou negativo, provavelmente não é tão importante se começa com letra maiúscula ou minúscula uma determinada palavra. Existem outros casos de limpeza que você pode remover alguns caracteres ou substituir por algum indicador. Por exemplo, com pontuação. Em geral é outra coisa que para a maioria dos casos que a gente vai tentar resolver não vai fazer diferença saber qual foi a pontuação usada naquele documento. Então você pode simplesmente remover toda a pontuação e testar para ver se o modelo fica melhor ou pior no que você está tentando prever. Naquele caso da gente criar um sistema automático para dar nota para redações, é importante a gente ter a pontuação. Nesse caso, você teria que separar a pontuação das palavras. Então, cada pontuação seria como se fosse uma palavra diferente, seria como se fosse um elemento diferente daquele seu texto. Uma outra alternativa a remover a pontuação é você substituir a pontuação por um indicador. Então, ao invés de você remover todo ponto, toda a vírgula, você pode simplesmente, onde tiver uma pontuação, você substitui por uma palavra. Em todo lugar, em vez de um ponto de uma vírgula, você vai colocar a palavra pontuação. Dessa maneira você vai estar indicando que existe a pontuação sem necessariamente o modelo ter que diferenciar entre tipos diferentes de pontuação. Um outro tipo de informação, isso acontece muito em sistemas de busca em site de e-commerce, quando você tem números e unidades de medida. Unidades de medida podem ser escritas de várias maneiras. Miligrama, por exemplo, pode aparecer no teu texto como mg, como miligramas mesmo. Então é importante tentar padronizar essas palavras para que o modelo saiba que se tratam da mesma coisa. Em alguns casos você pode simplesmente remover ou também substituir por uma palavra. Por exemplo, em vez de você ter os números, você substitui os números pela palavra número. E aí o teu modelo vai saber que tinha um número ali, mas não necessariamente é relevante ele saber qual era esse número. No caso das unidades de medida, também tem uma outra maneira muito legal da gente trabalhar, que é criar colunas específicas para isso. Então você pode criar uma coluna numérica com o valor da unidade e você pode criar uma coluna com a unidade de medida. Vamos dizer que a gente esteja tratando com algum material que seja importante o peso. Você vai ter ali a coluna que vai te indicar o número que está presente daquela unidade e qual é a unidade de medida. Está em gramas, está em quilogramas, está em toneladas. Isso é muito legal porque ajuda o teu modelo a diferenciar um pouco, a entender melhor as unidades que você tem e se são efetivamente relevantes para aquele documento, para aquele produto, no caso de um site de e-commerce. E às vezes você pode simplesmente remover os números que não vai ter problema nenhum. Um outro passo de limpeza é a remoção do que a gente chama de stop words. Stop words são palavras muito comuns que normalmente servem para conectar outras palavras. Palavras comuns em geral. Nós, de, da, a, o. São palavras que geralmente não adicionam nenhum valor preditivo para a gente. Então a gente pode remover. Existem listas de stop words em vários idiomas disponíveis no GitHub, disponíveis em pacotes de processamento de linguagem natural que você pode usar para remover. Em geral, remover stop words funciona melhor quando você só se importa com o conteúdo do seu texto, você não se importa com a estrutura do texto. Uma outra forma de limpeza é o stemming. O stemming ele vai remover a flexão das suas palavras. Se a gente considerar o verbo aprender, por exemplo, nós podemos ter a palavra aprender, aprendiz, aprendizagem, aprendizado.
E em alguns casos não é interessante você diferenciar entre essas palavras. Você pode simplesmente falar, ó, toda vez que você vê aprende sem o der, sem o diz, se refere à mesma coisa, à mesma entidade. Nesse caso você pode simplesmente remover a flexão da palavra para que o seu modelo só entenda que ela se trata daquele conceito. Na maioria dos casos que eu já tentei, ela funciona e é mais uma coisa que você pode tentar. Uma outra maneira parecida com o stemming chama-se lematização. Basicamente, você vai substituir palavras em vez de você simplesmente tirar a flexão delas. A gente pode pensar no stemming como efetivamente substituindo as palavras derivadas por uma raiz da palavra. No caso da lematização, você vai substituir palavras similares até mesmo por uma palavra que faça sentido ali para aquele conceito que está naquele documento. Vamos dizer que você tem um texto que tenha tanto números quanto as palavras primeiro, segundo, terceiro. Lematizar essas palavras seria simplesmente onde você vê a palavra primeiro, você substitui por 1. Onde você vê a palavra segundo, você substitui pelo número 2. E dessa maneira você está tentando dizer para o teu modelo. Não faz diferença quando a gente vê um número ou a palavra primeiro, segundo. Outro passo de limpeza que você deve saber é remover palavras que sejam muito frequentes ou pouco frequentes. Quando eu falo remover, sempre lembre que você pode substituí-las. Então, a gente já falou nas stop words e palavras que são bastante frequentes. Existem outras palavras muito frequentes que também podem aparecer, apesar delas não serem stop words. Imagine que você esteja analisando tickets de suporte de uma empresa. Pode ser que o nome da empresa ou o nome de um determinado produto apareça em vários tickets e não necessariamente ele vai ser interessante, não necessariamente ele vai ter um poder preditivo. Então você pode removê-lo ou substituir por uma palavra que indique, palavra muito frequente. O que eu mais vejo na prática ajudando os modelos é você remover palavras que são pouco frequentes. Palavras que aparecem em 1, 2, 5 documentos podem não ser tão importantes ou mesmo que elas sejam importantes, pode ser que você não tenha exemplos o bastante para o modelo entender que elas são importantes. Então, em geral, ajuda o teu modelo se você remover essas palavras que aparecem pouco ou substituir essas palavras. Existiram casos em que foi melhor eu remover essa palavra e existiram casos em que eu substituí essa palavra pela palavra raro, por exemplo, e eu tive uma performance melhor do meu modelo.